O presidente Lula afirma que não reconhece a vitória presidencial na Venezuela do ditador Nicolás Maduro. O número de mortos em Gaza atingiu uma marca de mais de 40 mil desde o início da guerra. Queda de um avião de pequeno porte mata 5 pessoas no estado do Mato Grosso. Prazo de 30 anos para pagamento das dívidas dos estados e municípios é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2024 começa hoje. O benefício será destinado para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu o WhatsApp de compartilhar dados pessoais de brasileiros com o Facebook e o Instagram para fins publicitários. Quase 40% dos medicamentos vendidos no Brasil são genéricos e 79% dos consumidores já compraram esses remédios. A doença reversível confundida com Alzheimer e Parkinson acontece no fígado e não no cérebro, como muitos acreditam. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro. De acordo com o petista, o reconhecimento do governo brasileiro ocorrerá após o fim da investigação do Tribunal Superior de Justiça venezuelana. Essa foi a primeira vez que Lula reconheceu publicamente que não reconhece Nicolás Maduro como presidente reeleito na Venezuela. Lula também mencionou pela primeira vez a ideia de novas eleições no país vizinho se Maduro tiver bom senso, mas observou que não é fácil nem bom o presidente de um país dar palpite na política de outra nação. O petista deu as declarações em entrevista à Rádio T, em Curitiba. O presidente está no Paraná para uma série de compromissos na região metropolitana da capital do estado. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. A ideia de aventar a possibilidade de uma nova eleição na Venezuela tem sido plantada por aliados do regime chavista, mas é vista com ceticismo pela maioria da comunidade internacional, que vê na estratégia uma armadilha que poderia ser apoiada por Brasil, Colômbia e México para dar a Maduro um respiro político. Assim como Lula, o assessor-chefe especial da Presidência da República, Celso Amorim, também voltou a cobrar nesta quinta-feira a divulgação das atas das eleições presidenciais na Venezuela. Em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores, o diplomata afirmou que o governo brasileiro só vai reconhecer o resultado da votação após a publicação dos documentos que confirmam os totais de votos para cada candidato. Não creio que se não houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, o presidente Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato com 51,95% dos votos. O candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, recebeu 43,18%. A Organização dos Estados Americanos, os Estados Unidos e a União Europeia não reconhecem o resultado e pedem a divulgação das atas eleitorais. Além disso, há apurações independentes de pelo menos 3 organizações, 2 delas feitas com base nas atas coletadas pela oposição, indicam que o adversário de Maduro recebeu pelo menos 500 mil de votos a mais que o contabilizado. De acordo com o Financial Times, a Ucrânia lançou o que descreveu como o maior ataque com drones da guerra contra bases aéreas russas, enquanto suas forças enfrentam uma resistência crescente no 9º dia de sua incursão ousada em território russo.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que seu exército está avançando de 1 a 2 quilômetros em diferentes áreas, desde o início desta quarta-feira. A Rússia, por sua vez, afirmou que suas forças impediram os ataques das forças ucranianas, que tentavam avançar profundamente na região. O exército da Rússia disse em um comunicado que as forças russas, apoiadas pela aviação, drones e artilharia, impediram as tentativas dos grupos móveis inimigos a bordo de veículos blindados de avançar profundamente no território russo. Kiev pretende criar uma zona tampão em Kursk para se proteger de bombardeios russos, de acordo com o ministro ucraniano do Interior, Igor Klimenko. Também há planos, segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, para abrir corredores humanitários para a retirada de civis, tanto na direção da Rússia como da Ucrânia, e autorizar o acesso de organizações humanitárias internacionais. A Ucrânia, confrontada com uma invasão russa há 2 anos e meio, surpreendeu o seu inimigo ao lançar, em 6 de agosto, a maior incursão de um exército estrangeiro em solo russo desde o final da Segunda Guerra Mundial. A incursão obrigou à retirada de mais de 120 mil pessoas, causou a morte de 12 civis e mais de 100 feridos, segundo autoridades russas. O Ministério da Defesa da Rússia informou que Kyiv disparou 117 drones, além de mísseis, não apenas na região de Kursk, onde as tropas ucranianas haviam conquistado o território, mas também nas regiões de Voronezh, Belgorod e Nizhny Novgorod. No entanto, não foi confirmado se os ataques atingiram as bases aéreas russas. De acordo com um oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia, os drones de longo alcance foram utilizados para atingir os aeródromos militares russos de Voronezh, Kursk, Savasleika e Borisogledsk, com o objetivo de impedir ataques aéreos russos contra a Ucrânia. Não estava claro se alguma aeronave russa foi danificada ou destruída, e o oficial afirmou que Kyiv aguardava fotos de satélite para avaliar os danos. Uma bailarina russo-americana de 33 anos foi condenada nesta quinta-feira a 12 anos de prisão por um tribunal russo. Ksenia Karelina, que reside em Los Angeles, foi considerada culpada de traição por doar dinheiro para uma instituição de caridade que apoia a Ucrânia. A decisão foi proferida durante um julgamento fechado. O caso de Karelina gerou grande comoção, principalmente por ter sido julgado pelo mesmo tribunal que condenou o repórter do Wall Street Journal, Evan Jersky Kokovich, por espionagem em julho de 2023. A bailarina declarou-se culpada no dia 24 de fevereiro de 2022, data de início da invasão russa na Ucrânia. Karelina transferiu $50,80 na moeda brasileira, é o equivalente a R$ 283,32, para a ONG Razon para a Ucrânia, uma instituição de caridade com sede em Nova York. Segundo os investigadores russos, esse dinheiro foi utilizado para comprar artigos médicos táticos, equipamentos e munições para as Forças Armadas da Ucrânia. O número de mortos em Gaza atingiu uma marca de mais de 40 mil desde o início da guerra. O governo do Hamas comunicou que as negociações de cessar-fogo foram retomadas nesta quinta-feira em Doha, no Catar. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza comunicou nesta quinta-feira que mais de 40 mil pessoas morreram no território. De acordo com Volker Turk, alto comissário da ONU, em média 130 vítimas do conflito morreram todos os dias em Gaza durante os últimos 10 meses. A maioria eram mulheres e crianças. As equipes de emergência e profissionais da área da saúde que trabalham na linha de frente relataram que este número também pode estar ultrapassado, já que é difícil fazer a contagem em meio à guerra e à grande quantidade de mortos que existe. O conflito entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro do ano passado, após um ataque terrorista de grupos palestinos contra Israel. O conflito tem origem na disputa por territórios. A ONU também levantou um apelo para um cessar-fogo imediato e para a libertação de reféns. As negociações para uma trégua retomaram hoje com os representantes de Israel, dos Estados Unidos, do Egito e do Catar e devem seguir até o fim de semana.
Os países já tinham tentado um acordo antes, mas não teve resultados por falta de concordância entre todos os envolvidos. A proposta agora inclui um cessar-fogo completo para um fim de uma guerra gradual. Assim, Israel deixaria de lançar bombas a Gaza e, em troca, o Hamas libertaria reféns sem tentar novos ataques. No entanto, o Hamas afirmou que não participará por causa do assassinato de seu líder, que aconteceu há 2 semanas. O povo de Gaza permanece em luto pelas vidas perdidas. E veja a seguir: o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2024 começou hoje. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, aprova o texto que autoriza descontos dos juros das dívidas dos estados. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, aprovou o texto que autoriza desconto nos juros e dá prazo de 30 anos para pagamentos das dívidas dos estados. De autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, esse projeto de lei complementar foi aprovado na forma de substitutivo apresentado pelo relator, o senador Davi Alcolumbre, que também é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Pelo esse texto, então, aprovado ali pelos parlamentares, será criado o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, para promover justamente a revisão dos termos das dívidas dos estados e também aqui do Distrito Federal. A proposta autoriza desconto, então, nos juros, dá prazo de 30 anos para pagamento, 360 parcelas e abre a possibilidade de os estados, então, transferirem ativos para a União como parte do pagamento e cria também exigências, né? Os estados mais endividados que estão no regime de recuperação fiscal, criado em 2017, também poderão renegociar dívidas junto às instituições financeiras públicas e privadas. Além disso, né, quem entrar no PROPAG terá que garantir ali que o dinheiro economizado será investido de maneira prioritária em educação profissional, técnica de nível médio, em infraestrutura para, então, ali, universalização do ensino infantil e da educação em tempo integral, em ações de infraestrutura, de saneamento, de habitação, de adaptação às mudanças climáticas, também de transporte ou até mesmo de segurança pública, né? Os recursos, então, não poderão ser ali aplicados em despesas correntes ou para pagamento de pessoal. Durante a vigência do contrato, será proibida também ali a contratação de novas operações de crédito pelo Estado para o pagamento das parcelas da dívida refinanciada, sob pena de desligamento do PROPAG. Também poderá ser desligado ali do programa o Estado que atrase o pagamento das parcelas por 3 meses consecutivos ou por 6 meses não consecutivos no prazo de 36 meses. As dívidas estaduais somam atualmente ali mais de 765 bilhões, a maior parte, cerca de 90%, diz respeito a 4 estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Lembrando que agora, então, esse projeto de lei complementar segue para a Câmara dos Deputados. O FIES ajuda muitas pessoas a ingressarem nas universidades, mas as dívidas ao final do curso assustam muitas pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho ao final da graduação. De acordo com novos dados, os processos envolvendo o programa FIES de pessoas com dívidas atrasadas triplicaram de 2022 para 2023. O Fundo de Financiamento Estudantil, criado para facilitar o acesso ao ensino superior, tem se tornado um desafio para muitos brasileiros que, após a formatura, encontram dificuldades para quitar as dívidas acumuladas. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, as ações ligadas ao financiamento ao estudante do ensino superior triplicaram de 2022 para 2023, subindo de 8.900 para mais de 31 mil casos, um aumento de 250%. Em 2024, o cenário se agravou com o número de novas ações relacionadas ao FIES, subindo para uma média de 112 por dia, em comparação com 86 diárias em 2023. Os estados que mais registraram processos neste ano foram São Paulo e o Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, refletindo a extensão do problema em diferentes regiões do país.
De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o montante das dívidas atrasadas relacionadas ao FIES, referentes a financiamentos iniciados até dezembro de 2017, chega a 15 bilhões de reais. Por isso, o governo federal implementou o programa Desenrola FIES no final do ano passado, que já recebeu 655 milhões em pagamentos das parcelas de entrada definidas nas 343 mil negociações solicitadas até julho. O crescente número de processos é um indicativo de que, embora o FIES tenha sido uma ferramenta essencial para o acesso à educação superior, ele também representa um peso financeiro significativo para aqueles que não conseguem se estabilizar no mercado de trabalho após a formatura. Especialistas apontam a crise financeira, a mudança na legislação com o novo FIES e o questionamento das regras para o estudante ter o direito ao financiamento como os principais motivos para o aumento desses processos. Entre as causas, destaca-se a solicitação de estudantes para ingressar no programa, mesmo sem alcançar a nota mínima exigida no Exame Nacional do Ensino Médio. O concurso público nacional unificado, o Enem dos concursos, está previsto para este domingo. Essa é a primeira edição do processo seletivo que visa preencher cerca de 7 mil vagas em diversos órgãos do governo. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, afirmou que o governo estuda uma segunda edição do concurso para 2025 e, caso seja aprovada a proposta, o edital deverá ser publicado até março do ano que vem, com provas marcadas para agosto, devido a questões climáticas mais favoráveis em todo o país. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. As mudanças foram adotadas para as taxas de heranças e planos de previdência privada por meio do ITCMD. Com a proposta aprovada, os planos de previdência privada poderão ser taxados ao serem transmitidos para o herdeiro do investidor. Também indica uma dispensa de doações ou heranças para instituições sociais e uma regra para que as heranças sejam tributadas por uma alíquota progressiva. Até o momento, cada estado tem regras próprias, mas todos devem seguir a base entre 2% e 8% no cálculo. Ficará a cargo dos estados e do Distrito Federal definir a cobrança sobre os patrimônios. O objetivo principal é que a reforma seja uniforme em todo o país. O projeto segue para aprovação do Senado Federal, onde será definida a cobrança máxima. E hoje, números positivos nas vendas do varejo deram sinal de que a demanda não está em colapso e levou os mercados financeiros a reduzir as expectativas de um corte de 50 pontos base na taxa do Banco Central norte-americano. Dados da economia dos Estados Unidos nesta semana deram ânimo aos investidores de queda dos juros pelo Fed no próximo mês, o que ficará mais fácil reduzir o custo de empréstimos no Brasil. Após operar a maior parte do dia em queda, o dólar virou de sinal e passou a subir, encerrando o dia com avanço de 0,28% e a moeda terminou o dia cotada em R$ 5,48 na venda. O Ibovespa fechou o dia com avanço de 0,63% aos 134.153 pontos. O pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2024 começou hoje. O benefício será destinado para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Cerca de 3,5 milhões de pessoas serão favorecidas, com um total de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Os pagamentos seguem a ordem do mês de nascimento do beneficiário, abrangendo tanto trabalhadores da iniciativa privada quanto servidores públicos. Os pagamentos tiveram início em 15 de fevereiro e se encerram em 15 de agosto. Os valores foram antecipados para trabalhadores do Rio Grande do Sul atingidos pelas chuvas em abril deste ano. Para ter direito ao abono, é necessário ter recebido até 2 salários mínimos mensais, em média em 2022, estar inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos,
ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2022 e ter seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo. Não terá direito ao abono empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica. O valor do abono será proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2022. O benefício máximo, equivalente a 12 meses de trabalho, será igual ao salário mínimo de 2024, fixado em R$ 1.412. O abono será depositado automaticamente na conta corrente ou poupança caixa dos beneficiários. Quem não possui conta no banco receberá o valor na poupança social digital, acessível pelo app denominado Caixa Tem. A taxa de desemprego no Brasil caiu em 15 estados no segundo trimestre de 2024. O levantamento é realizado trimestralmente pelo IBGE e foi divulgado hoje. Segundo os dados, as maiores taxas ocorreram em Pernambuco, Bahia e Distrito Federal, enquanto que nos outros 12 estados permaneceu estável. No país todo, o registro de desemprego foi de 6,9% no fechamento deste trimestre. A diferença com o anterior é apenas de 1 ponto percentual. Os resultados são positivos no cenário econômico, segundo os pesquisadores, pois trazem esperança para os próximos meses. Vale pontuar também que o nível de ocupação das mulheres chegou a 48% e foi o recorde da série histórica iniciada em 2012. E veja a seguir, queda de um avião de pequeno porte mata 5 pessoas no estado de Mato Grosso. E veja também, ônibus são sequestrados por criminosos no Rio de Janeiro para serem usados como barricadas para impedir ação policial em comunidades. O Instituto Médico Legal concluiu o processo de reconhecimento das vítimas do acidente aéreo da Voepaz. As famílias foram comunicadas e aguardam liberação para retirar os corpos. Todas as vítimas do acidente aéreo já foram reconhecidas. De acordo com a equipe de peritos do Instituto Médico Legal, o IML de São Paulo, as famílias dos 62 mortos já foram comunicadas. Dessas 62 vítimas, mais de 40 já foram entregues às famílias e o restante aguarda um processo de liberação para, enfim, serem entregues aos seus familiares. De acordo ainda com as autoridades, mais de 40 médicos, equipes de radiologia e odontologia participaram desse processo de reconhecimento. As vítimas foram identificadas através de impressões digitais, exames e comparações radiológicas e exames odontológicos através da arcada dentária. As famílias também tiveram um papel muito importante nesse processo. As vítimas que possuíam tatuagens espalhadas pelo corpo foram identificadas através de fotos dessas tatuagens fornecidas pelos seus familiares. Além das 62 pessoas que estavam a bordo do voo 2283 da Voepaz, também tinha um cachorro que pertencia a uma família de venezuelanos. E os restos mortais do cãozinho já foram entregues à família de seus donos. Além disso, 8 estados brasileiros também ajudaram nesse processo de reconhecimento das vítimas, fornecendo planilhas civis de cada um dos mortos no acidente aéreo. O avião ATR 72500 da Voepaz, que caiu em Vinhedo na última sexta-feira, passou por uma área crítica por quase 10 minutos durante o voo e perdeu mais de 100 km por hora. O estudo foi feito pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas. O voo 2883 saiu de Cascavel, no Paraná, às 11 horas e 56 minutos, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A queda aconteceu às 13 horas e 22 minutos. Por volta das 13 horas e 10 minutos, a aeronave entrou numa área com alta formação de gelo, ventos de 60 e 70 km por hora e nuvens altas e congeladas, com temperaturas de menos 40 graus. O pesquisador
responsável pela pesquisa, afirmou que essa foi a pior situação encontrada no voo. Segundo ele, até agora foi dada pouca importância para as condições meteorológicas. A aeronave permaneceu na área crítica por quase 10 minutos, tendo entrado nela por volta das 13 horas e 10 minutos e permanecido até as 13 horas e 19 minutos. O avião perdeu velocidade no trecho, saindo de 403 km por hora para 300 por hora. Segundo os dados, o ATR da Voipaz estava a aproximadamente 600 km por hora, até as 13 horas e 7 minutos, mas começou a perder velocidade progressivamente e nunca mais recuperou. O grupo da Universidade Federal de Alagoas realizou o estudo a partir de uma integração entre dados e imagens de satélites, uma rede de radares meteorológicos e algoritmos que coletam informações de formação de gelo, nuvens e sobre a temperatura da região. O laboratório também teve acesso às informações do voo, como velocidade, direção, altitude e rota. A aeronave despencou mais de 4.000 metros de altura em apenas 1 minuto até atingir o solo. A aeronave não explodiu no céu, teve uma queda praticamente livre. Imagens da queda do avião que mostram a aeronave caindo em um giro vertical, posição chamada de parafuso chato no meio da aviação, é o principal indicativo de que o acidente ocorreu devido a uma perda de sustentação, o stall. E um outro acidente aéreo aconteceu nesta manhã. 5 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Apiacás, na zona rural de Mato Grosso. Equipes da delegacia local e da polícia técnico-científica estão coletando materiais do acidente e outros dados para identificação das vítimas. A Polícia Militar confirmou que o avião de pequeno porte caiu em uma fazenda localizada na zona rural do município de Apiacás, a 1.005 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, e próximo ao rio Teles Pires, em uma região conhecida como Paredão. A aeronave com 2 motores era modelo King Air. As vítimas são o empresário Arne Alberto Spearing, 70 anos, 2 netos dele, um funcionário de fazenda e o piloto. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião tinha capacidade para 7 pessoas, entre tripulantes e passageiros. O dono do avião, empresário Arne Spearing, também era dono de uma empresa de sementes e ex-presidente do União Rondonópolis, clube de futebol do Mato Grosso. Arne estava hospedado na pousada Amazônia Fishing Lodge, na divisa de Mato Grosso com o Pará, há 2 dias. Nesta quinta, o empresário saiu do local para voltar para casa quando aconteceu o acidente. Nos últimos 12 meses, 147 ônibus foram sequestrados por criminosos no Rio de Janeiro e foram usados como barricadas em comunidades para impedir ação policial. O sequestro dos transportes coletivos vem sendo um problema para o governo do estado. Nesta quarta-feira, 9 ônibus foram sequestrados e 2 incendiados no estado do Rio de Janeiro, numa tentativa de reprimir a ação da polícia no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, e em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O sequestro de coletivos vem sendo um problema constante para o governo do estado. De acordo com o balanço do Rio Ônibus, que é o sindicato das viações que operam na cidade do Rio, nos últimos 12 meses, 147 ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas em comunidades do Rio de Janeiro, a fim de impedir o avanço das forças policiais. Desses veículos, 32 foram incendiados. Os eventos preocupam os profissionais responsáveis pelo setor de transporte do Rio, já que o custo para repor um ônibus incendiado gira em torno de R$900 mil e o tempo médio de espera para que o veículo volte a circular nas ruas pode chegar até 6 meses. Em declaração, o sindicato se manifestou a favor de novas ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do estado para impedir novos ataques. A Federação das Viações de todo o estado, a CIMOV, informou que vai colaborar com as autoridades de segurança em ações de prevenção e repressão dos criminosos. O Brasil espera mais de 6 milhões de turistas internacionais neste ano. O aumento está ligado à ampliação da malha aérea internacional e à imagem do Brasil no exterior. Os dados foram divulgados esta semana pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur.
Para a agência, a sensação é que o país voltou às prateleiras internacionais. Segundo Fábio Montanheiro, gerente de informação e inteligência de dados da Embratur, o país é visto pelo estrangeiro com um grande potencial para visitar, como, por exemplo, o turismo de natureza, o afroturismo além da Amazônia. No primeiro semestre deste ano, mais de 3,5 milhões de turistas internacionais entraram no país, número liderado por Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai, o que representa um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu o WhatsApp de compartilhar dados pessoais de brasileiros com o Facebook e com o Instagram para fins publicitários. A liminar atendeu a uma ação civil pública do Ministério Público Federal e do Instituto de Defesa de Consumidores ajuizada no mês de julho. As instituições alegam que o WhatsApp violou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ao obrigar os usuários a aderir a novas regras que viabilizam a coleta e o compartilhamento abusivo de dados pessoais com outras plataformas do grupo Meta. A decisão obriga o aplicativo a criar em até 90 dias um mecanismo que permite ao consumidor desistir da política de privacidade lançada em 2021. Em nota, a empresa disse que não expandiu a capacidade do WhatsApp de compartilhar dados com a Meta e que adotará medidas legais cabíveis para evitar qualquer impacto aos usuários. Caso não cumpra, a Meta terá que pagar uma multa diária de R$200 mil. E terminou hoje os pedidos de registro para candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país. A Justiça Eleitoral recebeu mais de 450 mil inscrições. O número é 19% menor do que os 557 mil candidatos na eleição de 2020. O registro oficializa a candidatura, que é um requisito necessário para que os políticos concorram nas eleições de outubro. O procedimento permite que a Justiça Eleitoral avalie a legitimidade das candidaturas e analise os requisitos previstos na lei ou se há alguma condição que torna o candidato inelegível, como, por exemplo, a lei da ficha limpa. O prazo para que este julgamento ocorra nas instâncias locais, segundo o calendário eleitoral, é dia 16 de setembro. E veja a seguir, quase 40% dos medicamentos vendidos no Brasil são genéricos. E a doença reversível, confundida com Alzheimer e Parkinson, acontece no fígado e não no cérebro, como muitos acreditam. Vamos conhecer agora uma empresária que resolveu empreender após os 50 anos de idade. Essa prática recebeu o nome de empreendedorismo prateado, focado na experiência e habilidades adquiridas ao longo da vida. Por mais de 2 décadas, Louise foi feliz dando aula de artes em escola pública. Aos 50 anos, a professora decidiu trocar a sala de aula pela cozinha de casa. Comecei em casa, na cozinha de casa, depois passei para o fundo de casa e fiquei ali só no delivery, fiquei atendendo as pessoas e aquilo foi crescendo e me motivando também. Puxa, eu acho que eu posso fazer mais, né? Acho que eu vou empreender nesse ramo. Da escolha do cardápio à decoração do espaço, tudo foi pensado para proporcionar uma experiência agradável aos clientes. Eu não queria uma confeitaria padrão. Eu queria algo que mostrasse um pouco da minha cultura, das minhas raízes, do que eu gosto, né? Eu achei que ela tinha que ter alguma identidade comigo. Então, nós fomos montando ela exatamente assim. E por isso que nós servimos o café colonial aqui. O café colonial tem a ver com as minhas raízes e é meu xodó. Com o aumento da expectativa de vida, cada dia mais a economia será movimentada por pessoas com mais de 50 anos. Esse movimento ganhou até um nome, que está relacionado ao processo natural de envelhecimento, economia prateada. Na região centro-oeste, estima-se que em 2060 a gente vai ter
cerca de 40% de todas as empresas nessa região, que acompanha também o estado de Mato Grosso do Sul, vão ser lideradas por pessoas com mais de 50 anos. Segundo a analista técnica do Sebrae, os consumidores de cabelos brancos são mais exigentes. É um público que procura dar valor para o bem-estar, para a qualidade de vida, então atividades de saúde, atividades que proporcionam algum tipo de experiência, seja ela cultural ou gastronômica. Então ali os setores de saúde e de turismo e gastronomia, eles têm uma portal-chave assim, né, para manter a qualidade de atendimento desse serviço que o público busca. Não é só comer um bolo saboroso, é ser bem atendido, é ter a praticidade de onde estacionar o meu carro, é poder trazer o meu pet. Então, é um universo em que essa pessoa está inserida que precisa ser evidenciado nos negócios que querem atender esse público-alvo. A economia prateada movimenta cerca de 2 bilhões ao ano no Brasil. E as pessoas, quando pensarem em confeitaria, pensarem em café colonial, vão lembrar da gente. E é uma forma de servir, que eu continue, que mesmo que eu não possa continuar, alguém vai continuar podendo servir a nossa cidade, né, com esse negócio. Com um preço mais acessível, os remédios genéricos podem causar algumas dúvidas ao consumidor na hora da compra. A política de medicamentos genéricos no Brasil, estabelecida em 1999, promoveu mudanças no panorama da saúde pública no país. Quase 40% dos medicamentos vendidos no Brasil são genéricos. E não é difícil identificar esse tipo de remédio. As caixinhas têm uma tarja amarela e um grande G em azul escuro, identificando que aquele produto tem as mesmas características e produzem no organismo os mesmos efeitos que um medicamento de marca. Eles costumam ser até 35% mais baratos. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares mostraram que 85% dos medicamentos do programa Farmácia Popular são genéricos e 79% dos consumidores já compraram algum desses remédios. E na hora da compra, é bom saber diferenciar, pois além do genérico, existem mais duas categorias: os de referência ou de marca, que passaram por estudos clínicos e tiveram sua eficácia, segurança e qualidade comprovadas. Registrados pela Anvisa, eles servem como padrão para a comparação com genéricos e similares. Os remédios de marca estão no mercado há mais tempo e são conhecidos por nomes comerciais. E quando a patente expira, outros laboratórios são autorizados a produzir o mesmo medicamento. Já os similares também são cópias do medicamento de marca, com a mesma composição química, concentração, eficácia, segurança e qualidade. Porém, diferente dos genéricos, podem ter diferenças em características como embalagem, rotulagem, prazo de validade, entre outros. Além disso, sempre vão ser identificados por meio de um nome comercial ou uma marca. Pode ser até confundidos com os genéricos. As principais diferenças entre esses dois estão no processo de registro, nome comercial e, às vezes, nas substâncias. Lembrando que todos atendem os padrões da Anvisa. Mas na dúvida sobre o registro, é bom consultar o médico ou pesquisar na página Consultas Medicamentos da própria Anvisa. A doença reversível, confundida com Alzheimer e Parkinson, acontece no fígado e não no cérebro, como muitos acreditam. A encefalopatia hepática causa confusão mental, letargia, tremores e dificuldade para dormir. Um levantamento feito nos Estados Unidos apontou que ela pode afetar quase 13% dos pacientes diagnosticados com demência. A boa notícia é que existem estratégias simples para controlar o quadro. Pouco conhecida e muito frequente, a encefalopatia hepática vem chamando a atenção de especialistas que se preocupam com a falta de diagnóstico adequado. De acordo com os médicos, de uma hora para outra, a pessoa pode se sentir cansada, confusa, sonolenta e desorientada. Sintomas como esses sugerem que algo não vai bem no cérebro e um quadro de demência parece ganhar terreno. Mas para uma parcela considerável de pacientes, esses incômodos estão relacionados a problemas em outra parte do corpo, o fígado. A boa notícia é que a causa do comprometimento cognitivo pode ser
ser revertida com pequenos ajustes de rotina e o auxílio de alguns medicamentos. Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos analisaram dados entre 2009 e 2019, com mais de 60 mil pacientes que tinham diagnóstico de demência. Os resultados de exames que avaliavam a saúde do fígado revelaram que 12% desses indivíduos tinham indicadores de cirrose e potencialmente sofriam com encefalopatia hepática. A pesquisa apontou ainda que houve casos de indivíduos que haviam sido diagnosticados com algum tipo de demência, como Alzheimer ou doença de Parkinson, mas que, na verdade, tinham problemas no fígado. Nesses episódios, bastou iniciar o tratamento para que os sintomas neurológicos e cognitivos se resolvessem por completo. É curioso pensar que, para uma doença que se origina no fígado e afeta o funcionamento do cérebro, a solução está numa terceira parte do corpo, o intestino. Uma das principais substâncias que escapam e geram problemas no sistema nervoso é a amônia, produzida em grande parte pelas bactérias que habitam o sistema digestivo. Normalmente, a amônia vai para o fígado, onde acaba sendo transformada em ureia e é eliminada pela urina. O excesso de amônia vai parar na cabeça, onde intoxica o cérebro e gera os sintomas de confusão mental, tremores e letargia. O objetivo do tratamento é evitar que a amônia chegue até o cérebro. A prisão de ventre estimula a proliferação de bactérias produtoras de amônia no intestino. E quanto mais amônia, mais intoxicação do cérebro. A principal maneira de prevenir um cenário desses é usar laxantes específicos, que garantam ao menos 2 idas ao banheiro todos os dias. Também é importante evitar medicações que sejam metabolizadas pelo fígado e buscar uma alimentação com baixo teor de proteína. A maioria dos pacientes responde bem ao tratamento. É essencial identificar esses indivíduos para evitar que o quadro deles seja confundido com demência. Cresceu o consumo de refrigerantes e sucos industrializados entre crianças e jovens de 3 a 19 anos no mundo, como revelou um estudo. Porém, o Brasil apareceu na contramão, com diminuição de 3 porções semanais na ingestão desses alimentos entre os anos de 1990 e 2018. As bebidas açucaradas aumentam o ganho de peso e o risco de obesidade, mesmo que as crianças não desenvolvam frequentemente diabetes ou doenças cardiovasculares quando jovens, mas podem surgir impactos significativos mais tarde. De acordo com um estudo recente, em geral, a ingestão de bebidas açucaradas foi semelhante entre meninos e meninas, mas maior em adolescentes que moram em áreas urbanas e filhos de pais com níveis de escolaridade mais baixos. Foram definidas como bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos, bebidas energéticas, bebidas esportivas e bebidas de frutas adoçadas em casa. No total, pesquisadores dos Estados Unidos analisaram dados de mais de 1.200 inquéritos de 1990 a 2018. Os resultados mostraram que os jovens, com idade entre os 3 e os 19 anos, bebiam mais e tinham quase o dobro do consumo total dos adultos. Os investigadores descobriram que crianças e adolescentes em 56 países, representando 238 milhões de jovens, consumiam em média 7 ou mais porções por semana. O estudo demonstrou a necessidade de intervenções educativas e políticas direcionadas para mudar o comportamento desde o início e prevenir os resultados adversos associados à ingestão de bebidas açucaradas na infância. Nos últimos anos, governos em todo o mundo têm implementado medidas como impostos sobre refrigerantes e restrições à venda de bebidas açucaradas nas escolas para promover hábitos alimentares saudáveis. Estes esforços são novos e também enfrentam grandes forças opostas, como o marketing industrial agressivo e a globalização do setor alimentar. A descoberta deve soar o alarme em quase todas as nações do mundo. As ingestões e tendências que estamos vendo representam uma ameaça significativa à saúde pública, um problema que podemos e devemos enfrentar para o futuro de uma população mais saudável.
A procura pelo atendimento no SUS para tratar o colesterol alto subiu 41% no estado de São Paulo somente de janeiro a maio deste ano. O índice foi divulgado pela Secretaria de Saúde. O estado de São Paulo registrou 827 atendimentos ambulatoriais de pacientes com colesterol alto somente nos primeiros 5 meses de 2023, o que representa 41% a mais quando comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de 586 atendimentos pelo SUS. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o elevado nível de colesterol no sangue responde por 30% das mortes no país. Esse aumento pode ser causado por diversos fatores. A genética pode ser um deles, mas na maioria dos casos, o desenvolvimento da doença está associado a hábitos alimentares errados, ausência de exercícios físicos e obesidade. O colesterol é uma partícula benéfica e necessária para diversas funções do nosso corpo, especialmente para a formação de hormônios, como testosterona e estrogênio. Porém, quando em excesso, pode ocasionar infarto ou até mesmo acidente vascular cerebral. Apesar de não existir sintomas específicos, alguns sinais podem servir de alerta, como dor no peito, pele fria e palidez, dores nas pernas e até mesmo falta de ar ao realizar esforço físico. O aumento do colesterol pode ser verificado através de um simples hemograma. Por isso, é necessário fazer exames de rotina para identificar o problema e, juntamente com o médico, buscar uma melhor solução. Especialistas na Índia alertam que uma das espécies de lobo mais ameaçadas pode em breve ser extinta devido ao cruzamento com cães. O lobo indiano é considerado uma das linhagens mais antigas de lobos cinzentos e sua extinção seria perder um importante elo na evolução. O país indiano não tem nenhum programa abrangente de preservação para este predador do topo da cadeia alimentar. Existem apenas cerca de 3.000 lobos cinzentos na natureza. Alguns cientistas e grupos conservacionistas estão tentando mudar este cenário. Embora os híbridos cão-lobo tenham sido objeto de pesquisa em diferentes partes do mundo, este foi o primeiro estudo científico propriamente dito na Índia. Também foi constatada a existência de hibridação de segunda geração, que é quando um animal híbrido cruza com lobos novamente. Em todo o mundo, lobos cinzentos são encontrados em diferentes habitats, como pastagens, desertos e florestas. Na Índia, eles habitam sobretudo savanas próximas a áreas de ocupação humana, como cidades e vilarejos. Há 2 espécies de lobos na Índia, o lobo do Himalaia e o lobo indiano. A União Internacional para a Conservação da Natureza lista ambas como espécies ameaçadas de extinção em alguns países, e elas são protegidas pela legislação da vida selvagem na Índia. As 2 espécies são especialmente significativas, porque, de acordo com pesquisas anteriores, são uma das linhagens mais antigas de lobos cinzentos selvagens do mundo. A população selvagem estimada de lobos indianos varia de 2.000 a 3.000. A população de cães de rua da Índia é enorme, cerca de 35 milhões a 63 milhões. A hibridação na natureza pode colocar os lobos em perigo, porque tem o potencial de extinguir as espécies geneticamente distintas. Mas, apesar de tudo isso, ainda faltam iniciativas concretas para proteger os lobos. Especialistas explicaram que é preciso pensar na conservação dos lobos. Não se pode criar áreas protegidas para esta espécie, porque ela está presente em uma paisagem de uso misto e geralmente depende do gado como presa. Então é importante levar em consideração as comunidades pastoris e as diferentes partes interessadas. E o Jornal das 22 fica por aqui. Um bom final de noite para você e fique na paz. Tchau.